Você já teve um sonho onde estava caindo sem conseguir se segurar em nada? Ou talvez estava sendo perseguido, corria o mais rápido que podia, mas algo ou alguém continuava atrás de você implacavelmente. Ou então, o sonho que mais te destrói por dentro, uma traição, alguém que você ama, alguém em quem confia. Te abandona, te engana, te machuca, tudo isso enquanto você dorme. Se você já teve qualquer um desses sonhos, saiba, você faz parte da maioria silenciosa. Silenciosa porque, no fundo, a maioria de nós não fala sobre isso. Mas por que esses sonhos são tão universais? Porque há bilhões de pessoas no planeta, com culturas, religiões e vidas completamente diferentes, que têm exatamente os mesmos sonhos perturbadores? Seria apenas coincidência? Ou o subconsciente está tentando nos enviar uma mensagem urgente? Hoje, vamos explorar o lado mais sombrio da mente humana. Prepare-se, porque o que você vai descobrir talvez mude para sempre a maneira como você entende seus sonhos e até a si mesmo. Antes de tudo, precisamos entender o básico. O que são os sonhos? Os sonhos ocorrem principalmente durante a fase REM do sono, o chamado sono paradoxal. É nessa fase que o cérebro está mais ativo, quase tão ativo quanto quando estamos acordados. Mas o curioso é que, apesar dessa intensa atividade cerebral, o corpo está paralisado, literalmente paralisado. Isso se chama atonia REM, um mecanismo que impede que a gente se movimente enquanto sonha. O cérebro está criando mundos inteiros, mas o corpo não responde. É como estar trancado dentro de si mesmo, assistindo a um filme do qual você é protagonista, mas sem ter controle do roteiro. Agora, imagine que esse roteiro é quase sempre o mesmo para bilhões de pessoas. Isso nos leva a uma pergunta inquietante. Por que caímos tanto nos sonhos? Sonhar com quedas é disparado um dos sonhos mais relatados em todo o planeta. E quase sempre é o mesmo padrão, uma queda repentina, a sensação de que o chão desapareceu, e então você acorda com um sobressalto. Segundo a American Academy of Sleep Medicine, cerca de 70% dos adultos já relataram esse tipo de sonho. A explicação mais aceita pela ciência é que isso é um reflexo do nosso sistema vestibular que regula o equilíbrio. Às vezes, pequenas alterações neurológicas durante o sono causam essa sensação de queda. Mas há outras teorias. Carl Jung, o renomado psicanalista, acreditava que sonhar com queda representa perda de controle, medo do fracasso ou o colapso de uma estrutura emocional. Mas há ainda algo mais antigo. Alguns antropólogos evolutivos propuseram uma ideia ousada, a de que o sonho de queda seria um eco evolutivo, uma lembrança primitiva de nossos ancestrais que viviam em árvores, onde cair poderia significar a morte. Não há como provar essa teoria, mas pense, por que essa imagem é tão vívida, tão universal? Talvez em algum lugar profundo do nosso DNA psíquico, essa memória continue viva. Outro sonho comum e assustador, ser perseguido. Você corre, se esconde, tenta escapar, mas o perseguidor, que às vezes nem tem rosto, continua vindo. Segundo um estudo publicado pela Harvard Medical School em 2021, sonhos de perseguição estão ligados ao chamado instinto de sobrevivência psicológico. O cérebro está simulando situações de perigo para treinar o corpo e a mente em resposta a ameaças. Mas nem tudo é tão simples. Muitos especialistas afirmam que quem está nos perseguindo no sonho somos nós mesmos, ou melhor, partes de nós que rejeitamos, culpa, traumas, ressentimentos. Tudo isso pode ganhar forma onírica e se transformar nesse perseguidor incansável. O mais perturbador é quando, ao final do sonho, conseguimos ver o rosto da figura e é o nosso. Poucas experiências oníricas machucam tanto quanto sonhar que foi traído. E mais ainda, sonhar que você traiu alguém que ama. Segundo o psicólogo Ian Wallace, que analisou mais de 200 mil sonhos ao longo da carreira, sonhar com traição é, frequentemente, um símbolo de quebra de confiança, consigo mesmo. Por exemplo, você pode ter abandonado um projeto, deixado de cumprir uma promessa, ou tomado uma decisão que vai contra seus valores. Seu subconsciente sente isso como uma traição interna e transforma isso em uma narrativa externa. Mas também há o lado sombrio da intuição.
Diversos relatos anedóticos mostram pessoas que sonharam com a traição de seus parceiros e depois descobriram que ela realmente havia acontecido. Coincidência? Talvez. Ou o cérebro está mais atento do que imaginamos, captando microexpressões, pequenos gestos, hesitações e transformando isso em sonhos. Apesar de décadas de pesquisa, a neurociência ainda não sabe exatamente por que sonhamos. Sabemos onde o sonho acontece, nas regiões límbicas do cérebro, como o hipocampo e a amígdala, mas o porquê continua envolto em mistério. Alguns cientistas acreditam que os sonhos ajudam a processar emoções, consolidar memórias ou até mesmo ensaiar comportamentos sociais. Outros acham que eles não têm nenhum sentido real, são apenas descargas aleatórias do cérebro. Mas, e se os sonhos forem mais do que isso? E se forem avisos? E se forem mensagens em linguagem simbólica sobre o que está por vir? Alguns neurocientistas, como Anil Seth, defendem que o cérebro é uma máquina de previsões. Ou seja, ele tenta o tempo todo antecipar o que vai acontecer, inclusive enquanto dormimos. Sonhar com traição, portanto, poderia ser uma simulação subconsciente de algo que seu cérebro já percebeu, mas você ainda não. Carl Jung acreditava que certos símbolos, como queda, fuga ou traição, fazem parte de um inconsciente coletivo humano, ou seja, uma espécie de base de dados emocional que todos compartilhamos desde que nascemos. Algumas tradições espirituais dizem que os sonhos são visitas a outras dimensões e que os sonhos recorrentes são tentativas dessas dimensões de se comunicarem com você. Essa teoria não é científica, mas levanta uma reflexão. Por que certos sonhos parecem tão reais, tão vívidos, tão intensos? Se você tem sonhado com quedas, perseguições ou traições, talvez sua mente esteja te alertando, não necessariamente sobre algo externo, mas interno. A queda pode ser o medo de fracassar. A perseguição, uma parte sua que você ainda não aceitou. A traição, um conflito entre aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Não ignore seus sonhos. Eles são mensagens criptografadas da sua própria alma. E talvez, se você escutar com atenção, eles possam te mostrar o caminho para se entender melhor. E quem sabe, até mudar o rumo da sua vida. Gostou desse mergulho no inconsciente? Deixe um like, comente aqui embaixo se você já teve algum desses sonhos e o que sentiu. E se quiser continuar explorando os mistérios mais surpreendentes da ciência, da mente e do universo, inscreva-se agora no canal. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Você vai se surpreender ainda mais.